Foi no dia 1º de novembro de 1954, entre 7h30 e 8 horas da manhã, que aquela camponesa toscana quarentona, Rosa Dainelli, topou no bosque com os homenzinhos. Eram 2 homenzinhos, não mais altos que 1 metro, e perto deles se achava um estranho objeto de 2,5 metros de diâmetro, que mais tarde outras pessoas viram deslizar no céu. UFO? OVNI? Disco voador? Chame como quiser. Vamos ouvir a própria camponesa Rosa Dainelli falando das suas experiências com as pequeninas criaturas que ela encontrou de manhãzinha numa estrada de Cennina, província de Arezzo, na Itália. Sabe, aqueles homenzinhos ficaram tagarelando comigo uns 10 minutos. Dona Rosa morava numa casinhola no meio de um bosque, a mais ou menos 2 quilômetros da aldeia de Cennina. Era uma região muito isolada. Vamos saber como foi o encontro. Bem, aquele dia era feriado. Eu ia à igreja de Cennina, que começava às 8 horas. Às 7h30, mais ou menos, eu ia caminhando pela estrada do bosque com os sapatos e as meias na mão, carregando também um ramalhete de flores para o altar de Nossa Senhora. Mas, Dona Rosa, por que a senhora tirou os sapatos e as meias? Porque tinha chovido muito e a estrada estava cheia de barro. Eu não queria sujar o sapato e lamear as meias que eram de nylon. Sei. Então eu fui caminhando descalça, pensando que quando eu chegasse perto da igreja, eu calçaria as meias e os sapatos, Sim, né? entendi. Eu não poderia chegar na igreja com os sapatos e as meias sujas de lama, não é? Sim, senhora, Dona Rosa. E onde foi que a senhora viu aquele estranho objeto que pareciam 2 fusos, um em cima do outro? Foi no meio do bosque. O tal objeto parecia assim, 2 pratos emborcados. O senhor me entende? Entendo sim, Dona Rosa. E assim, Dona Rosa ia narrando para aquele jovem repórter a sua experiência com aquelas pequeninas criaturas que vieram ao bosque num UFO, OVNI, ou mais comumente chamado de disco voador. Dona Rosa nunca tinha visto coisa igual. Vejam os ouvintes que naqueles dias estavam ligando luz na região. E Dona Rosa tinha visto que por ali andavam operários de objetos esquisitos, porém, máquina como aquela, que parecia 2 pratos emborcados, eles não tinham trazido, não. A bondosa camponesa parou para espiar o estranho objeto e, nesse instante... O que é que aconteceu quando a senhora estava espiando o objeto desconhecido, Dona Rosa? Saíram de dentro dele 2 senhores e saíram e vieram ao meu encontro. E como eram eles? Eram pequenininhos, olha, da altura da minha sobrinha. 1 metro de altura. Mais ou menos. E eles vieram sorrindo para mim. E a senhora ficou com medo, Dona Rosa? Medo? Não. Eu achei estranho eles estarem trabalhando no feriado, porque eu pensei que fossem os homens da luz elétrica. Antes deles, eu nunca tinha visto ninguém com máquinas no bosque. E a senhora não estranhou eles serem tão pequenos? Eu estranhei, sim, mas eu nem tive muito tempo para pensar, porque eles começaram logo a falar, e eu fiquei pasmada de não entender patavina do que diziam. Pararam perto de mim, sorrindo, falando, e eu pensei, acho que eles querem me falar alguma coisa, mas eu não entendo nada. Dona Rosa, até aquela data, só tinha visto pessoas da redondeza. Os operários que tinham vindo instalar a rede elétrica eram estrangeiros. E como aqueles homenzinhos, como ela chamou, falavam de uma forma esquisita, ela pensou que eram estrangeiros. A camponesa italiana vivia numa região onde nem televisão tinha. Por isso, ela não sentiu medo e apenas curiosidade. Em Cennina não havia ainda luz elétrica e os jornais não chegavam até lá. Era um mundo rural fechado, mas mesmo dentro daquele isolamento, Dona Rosa mostrava ser uma pessoa inteligente, com alguma desconfiança e esperta.
Dona Rosa, como estavam vestidos os homenzinhos? Ai, eu pensei, são comandantes. Vestiam fardas, pareciam com macacões de cor marrom escura, com uma espécie de estrelinha nas mangas. Mas não eram estrelinhas. Pensei que fossem comandantes da Companhia de Luz. E como eram eles? Que aspecto tinham, Dona Rosa? Bem, eram como nós, só que menores. Eles me pareceram normais, fora o tamanho, e muito educados. Assim como o senhor, tal e qual. Obrigado. Um deles era mais reservado, não brincava muito. O outro, mais alegre, ria o tempo todo. Eles disseram coisas que eu não entendi. E depois ficaram falando entre si e rindo muito e me olhando. E eles tinham cabelo, Dona Rosa? Usavam um capuz da mesma cor da farda, mas por baixo escapavam umas mechas de cabelos. Eu não sei bem se castanhas ou pretos. Uhum. E depois? O que aconteceu? Bem, um deles se aproximou mais e pegou meu ramalhete. E em seguida largou o ramalhete e pegou uma meia. Eu fiquei aborrecida. Pensei, como é que eu vou chegar perto do padre na missa sem meias? Ele pode me passar uma descompostura. Depois, meias de nylon custavam caro. Eu insistia para que ele ficasse com o ramalhete de flores e me devolvesse a meia. Mas ele falava, sorria e eu não entendia aquela língua esquisita. Depois ele me deu um objeto arredondado, como se fosse de couro. Primeiro, parece que ele queria me fotografar. Mas, na verdade, ele queria trocar aquele objeto com a minha meia. E eu não queria. Hoje vejo que fiz uma grande tolice. Todo mundo me tomou por maluca. Pensou que eu estivera sonhando. Se eu tivesse trazido o objeto, todos acreditariam em mim. Aquele repórter ouviu dois irmãos de 6 e 9 anos que apacentavam cabras no bosque, que viram Rosa Dainelli conversando com os homenzinhos. Os dois irmãos viram também o objeto que para eles era um grande animal. Muitas testemunhas viram um negócio avermelhado em forma de cone no céu. Outras, um objeto luminoso erguer-se do bosque de Tchenina, deitando chamas pela cauda. Todas as testemunhas situam o fato entre 7h30 e 8 horas da manhã, conforme o relato de Rosa Dainelli, a camponesa toscana quarentona. Era UFO? OVNI? Disco voador? O que é que você pensa? Você acredita?